Olá, hoje nós estamos para mais uma aula de escola dominical, hoje domingo, dia 2 de maio. Eu espero que você esteja bem, com a sua família, com os seus queridos, e nós como igreja estamos aguardando aí a libertação do Senhor, a diminuição das contaminações, para assim retomarmos, as nossas atividades. Nesta manhã nós queremos orar com você antes de lermos a palavra do Senhor. Vamos clamar pedindo ao Senhor iluminação. Oremos. Senhor, nós estamos na Tua presença e o Teu Espírito, ó Pai, nós clamamos ao Senhor para que nos ilumine, que o Teu Santo Espírito traga entendimento para as nossas vidas, direcionamento, nos fortaleça, Senhor, guarde os Teus filhos e filhas, abençoe, ó Pai, os irmãos e irmãs que podem participar, também aqueles que não podem, que o Senhor abençoe e guarde, colocando as Tuas poderosas mãos, ó Pai. Nós pedimos tudo e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bem, hoje o tema da nossa conversa, e vamos falar um pouco sobre a teologia do encorajamento. Teologia do encorajamento. O que será que vem a ser isso? O que é encorajarmos? O que o estudo da palavra de Deus pode trazer de encorajamento para nós e também para os nossos irmãos e irmãs. E o texto de hoje está lá na palavra do Senhor, no capítulo 5 de 1 a Tessalonicenses, 1 aos Tessalonicenses, a primeira carta, no capítulo 5, vamos ler o versículo 14, que diz assim: Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Mais uma vez, a orientação aqui da carta aos Tessalonicenses, a primeira carta, no capítulo 5, versículo 14. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis aos insubmissos, consoleis aos desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Aí, chamar a atenção daqueles irmãos que, por um motivo ou outro, estão insubmissos, não querem serem advertidos, pessoas que não entendem a importância do corpo. Também nós precisamos consolar aquelas pessoas que estão desanimadas, amparar os fracos e sermos longânimos. Longânimos é pensarmos longe, trabalharmos e atuarmos para que as nossas relações se perdurem. Esse é um compromisso para com todos. E vamos falar, o objetivo da nossa conversa de hoje consiste em compreendermos a importância do trabalho que os cristãos, homens e mulheres, cristãos e cristãs, exercem no desafio de animar almas cansadas, animarmos aqueles que estão prostrados, cansados. Pessoas que sofrem precisam de consolo e de encorajamento. Vejam só, nós temos essa também incumbência, nós somos chamados também para consolar e encorajar pessoas que estão sofrendo. A igreja pode também contribuir muito no sentido de auxiliar pessoas que sofrem com desânimo, podendo essas e esses estarem fragilizados por enfrentarem uma doença, uma crise emocional, uma crise psíquica ou até física e também, por que não dizer, espiritual, porque quando nós pensamos na perspectiva da enfermidade, ela afeta todas as áreas, nos afeta fisicamente, afeta psíquica, emocional e espiritual. Nós somos seres íntegros e aí não dá para a gente dividir. Então o trabalho do encorajar e consolar é extremamente fundamental. A Bíblia, como palavra de Deus, é uma importante ferramenta para o tratamento daqueles que estão desanimados, daqueles que estão sofrendo as angústias, as enfermidades da vida. E eu quero te fazer uma pergunta:
Você já se sentiu encorajado ou encorajada em determinado momento da vida, quando compartilhou com um irmão ou uma irmã uma palavra? Você já se sentiu encorajado quando compartilhou da palavra de Deus? Ou também, será que você já foi encorajado por algum irmão ou irmã que no momento de dificuldade da sua vida, esse irmão chegou até você e ali foi um apoio, foi importante? A partir dessa pergunta, se você encorajou, já foi encorajado, eu quero continuar. Como nós podemos continuar atuando? O que nós devemos fazer para animarmos essas pessoas que estão desanimadas? Tudo isso pensando a partir da palavra do Senhor. E nesse tempo eu quero fazer com você uma reflexão sobre o que é encorajamento, o que vem a ser encorajamento. Ato de ser encorajado, animado, consolado, principalmente naqueles momentos de dificuldade em que todos e todas nós enfrentamos na vida. Animar-se ou ter bom ânimo, animar-se, ter coragem e ter confiança. Eu quero ler uma palavra de ânimo que nós recebemos aqui da palavra do Senhor. Está lá no Evangelho segundo São João, no capítulo 16 de João. Eu quero ler com você o versículo 33, que diz assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aqui uma palavra de ânimo para nós. E lermos e compartilharmos esse texto anima também as pessoas que estão desencorajadas. Confortar e consolar. O objetivo, quando nós ensinamos ou aprendemos da palavra do Senhor, é também confortar e consolar. Todo homem, toda mulher cristã pode e deve consolar aquela pessoa que está frustrada. Consolar, exortar, incentivar, confortar. Essas são virtudes que os cristãos e as cristãs devem favorecer em meio à comunidade. Vamos aqui mais uma vez no texto de Tessalonicenses, na primeira carta aos Tessalonicenses. Nós vamos ler no capítulo 2, versículo 12, diz assim para nós: exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Aí, consolar. Mas eu preciso ter em mente que a fonte de consolo, a fonte de encorajamento está em Deus. Não está no Lucas, não está na habilidade do Lucas ou de qualquer outra pessoa. Quem nos conforta é Deus. E nós podemos pensar nesse Deus que é a fonte de encorajamento a partir da Trindade, do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Trindade nos ajuda a compreender esta palavra de encorajamento. O Pai é Deus de toda a consolação e fonte inesgotável de consolo. O Filho, como nós aprendemos, ele é um advogado justo, que está sempre ao nosso lado para defender a causa daquele que se sente frustrado, desanimado ou desanimado. E o Espírito Santo de Deus é o Consolador. É o Deus que habita em nós e está no meio do seu povo. Ele convence as pessoas do pecado e nos leva a um caminho de verdade. Olha só que interessante, Esse Espírito é quem nos convence. E quando nós somos convencidos do pecado, nós então passamos a um processo de conversão e, por que não dizer, encorajamento. Vamos pensar aí nesse Deus Pai como Deus de toda a consolação. E eu quero lembrar com você, texto de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 diz: bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação.
O mesmo Deus que é Pai de Jesus é também o Pai de todos e todas nós, pessoas cristãs. Sendo assim, Ele é o Pai de toda a criação. E o Pai é um Pai de misericórdia. Leia na sua casa aí, Lamentações 3, 22, né? Leia aí, você vai ver o quanto esse Deus seu é misericordioso. Ele é um Deus de consolação também, a palavra nos diz, né, que Deus é um Deus de consolação. Leia depois aí, João, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 26. Essas são virtudes de um Deus que é misericordioso, um Deus que consola, e é um Deus também que nos desafia a vivermos nessa perspectiva para consolarmos irmãos e irmãs que estão sofrendo no nosso meio. Jesus, o Filho, Ele é um advogado perfeito, advogado que nós podemos contar com Ele para as nossas causas, né, nas nossas injustiças, quando as sofremos. Você se sente uma pessoa injustiçada? Acha que foi lesado por alguém, que as pessoas não agiram com a devida atenção, com a devida equidade na sua vida? Lembre-se que você tem Jesus Cristo, o advogado perfeito. Ele é o seu defensor. Não precisa ficar naquele local de autopiedade, né, se condoendo pelas suas crises. Você tem um advogado perfeito. Lembrando também, né, que esse Jesus é o advogado perfeito e Deus é o nosso juiz, né? E esse advogado foi constituído ou foi dado pelo próprio juiz. Só Deus é quem pode nos julgar, né? Não deixamos ali essas situações da vida ou que pessoas façam juízo de valor sobre nós. E o advogado perfeito é aquele que não desiste da causa dos seus filhos e filhas. É o advogado que não abandona os seus aliados. A gente precisa sempre refletir sobre essas virtudes. E quanto ao Espírito Santo, o Espírito Consolador, Jesus chama o Espírito Santo de um Espírito Consolador. Isto é, alguém que ajuda durante a caminhada. Ele está conosco nos momentos mais aflitivos, nos momentos de angústia da nossa vida. Lembre-se que eu não sei o tamanho da sua crise, o problema que você está enfrentando, mas Deus, através do Espírito Santo, está contigo nesse momento. O Espírito é um Espírito consolador, alguém que nos ajuda, que nos conforta e nos encoraja. Talvez hoje, nas nossas vidas, o medo tem pairado, né, ou tem determinado os nossos dias. Lembre-se que o Espírito habita em você para te encorajar. E o Espírito Santo, ele é o amor derramado sobre todos e todas nós. Essa é a nossa esperança, como diz a carta aos Romanos, no capítulo 5. O amor de Deus é derramado sobre todos e todas nós. Essa é a nossa maior esperança. Então percebam que esses passos, né, de um Deus que nos encoraja, um Deus que nos anima, um Deus que nos consola, são também virtudes que nós podemos provar e experimentar nas nossas vidas e compartilhar com aqueles e aquelas que estão em momento de dificuldade, né? Vamos encorajar uns aos outros, vamos consolar uns aos outros, umas às outras. Importante. E para nós fecharmos essa nossa conversa, a Bíblia nos ensina e exorta quanto ao Deus revelado em Jesus Cristo. E através do seu Santo Espírito, esse Deus atua no nosso contexto, atua confortando corações abatidos e também animando aqueles e aquelas que estão desanimados e desanimadas. Nós também, como Igreja de Cristo, devemos exercer esse trabalho de conforto, consolo e incentivo àqueles irmãos e irmãs que estão sofrendo. Fica aqui o desafio, né? Como Igreja de Cristo, o que é que nós, ou qual é o nosso trabalho hoje para confortar, consolar e também para incentivar os nossos irmãos e irmãs ao encorajamento. Vamos pensar nisso. Talvez desta conversa tenhamos aí ânimo para escrevermos projetos e quem sabe até colocarmos em prática. Deus abençoe a sua vida, espero que essa nossa conversa
tenha sido relevante na sua vida, como foi para a minha. A paz do Senhor e até o próximo encontro.